Insurgir, né? O processo de insurgência, eu acho que ele parte de uma necessidade muito grande da fala e da escrita. O projeto Insurgências, ele surgiu do desejo de juntar artistas LGBTQIA+, trazendo as suas insurgências poéticas, né? Eu gosto de voltar no significado da palavra insurgência, que pode significar revolta, pode significar um movimento de levante, e eu gosto de pegar essa palavra que tem dentro da palavra, urgência, né? Então, há uma urgência de se falar sobre as existências diversas de pessoas LGBTQIA+, há uma urgência de se levantar contra algo, a favor de algo, de se posicionar. Estar alimentando o tempo inteiro para que ele continue pulsando, vivas, vivos, vives. Eu acho que é uma possibilidade também de voltar para um lugar de entender o meu funcionamento, o que me atravessa no dia a dia, enquanto poesia, mas enquanto contato legítimo, enquanto caminho mesmo de bifurcação também entre fala, escrita, pessoas, coletivos, singularidades, pluralidades. Eu acho que tudo isso vem ainda com essa questão de gênero muito forte do que a gente também quer falar nesse processo de insurgências. Desde o início a Amanda convidou a gente já dando muita abertura para que a gente trouxesse também as nossas questões. Então a gente tem pontos de partida, disparos que vieram do projeto, que a gente encontrou durante as nossas reuniões, mas a gente também traz para o projeto, cada um da sua área, da sua maneira, a sua própria problemática, assim, suas próprias questões, as suas obsessões. O que a gente vem fazendo aqui nessa pesquisa de poesia expandida, misturando linguagens, trabalhando de uma forma transdisciplinar, traz bastante dessa emergência, dessa vida de Brasil 2022 para esse projeto, né? Juntando 3 artistas e as suas pesquisas nesse contexto político, social. E isso tudo se colide em Insurgências, na mostra Vivas, Vives, Vivos, onde o que a gente apresenta se conecta muito mais a partir do encontro realmente. Não foi teoricamente planejado para que nós chegássemos a lugares próximos, mas através do encontro a gente vai caminhando juntas e a gente vai se esbarrando mais, assim, a gente vai percebendo esses pontos de contatos. Eu acho que isso também foi muito rico para o projeto. É muito interessante ver como os olhares de cada pessoa se desdobram para o que é poesia expandida, o que pode ser e como isso está no mundo hoje, né? Com o vídeo, com a internet, com diversas possibilidades de se criar e de se transbordar a poesia. E acredito que a memória é o lugar que, para mim, precisa ser muito estudado e analisado dentro das possibilidades de tudo isso que vem me ocorrendo para essa escrita, para esse projeto, para esse laboratório. Então é sempre um questionamento: o que difere uma lembrança de uma memória? Aonde a memória ou onde a memória te afeta, te catapulta, te atravessa, te faz sofrer, te faz chorar, te faz sorrir. São questionamentos e nem sempre a gente tem resposta. Eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Eu quase só tenho perguntas. A insurgência é também uma planta que nasce no meio do concreto. Fenda, A minha rachadura, memória. coragem, revolta, A minha entre. memória. A minha memória.
minha memória mora numa casa mal assombrada, abandonada. Dizem que lá morava uma senhora que colava máscaras de papel no rosto. E pregava ramos de folhas secas. Pontualmente, todos os dias, ela sai na janela e grita 86 palavrões diferentes. Assusta toda a vizinhança. Ninguém sabe qual é o rosto dessa mulher. Ninguém sabe qual é a cor do cabelo dessa mulher, a cor dos olhos dessa mulher, se ela tem rugas ou não. É o que disse a vizinhança. E isso é só o que dizem. Projeto Imagem de Imagens. Eu acho que é um projeto porque ele não termina só nessa performance. Essencialmente, Imagens de Imagens é uma apresentação de uma relação com imagens, com objetos, coisas vão se contracenar comigo, eu vou contracenar comigo, desenvolver peças, apresentações que nunca se concretizam, que acabam ficando muito mais no lugar do ensaio. Então, eu costumo pensar que Imagens de Imagens faz parte desse projeto que não tem um objetivo de apresentar algo finalizado, um contínuo processo de recolagem essa aproximação das coisas como entidades mesmo, como seres da cultura, vivas em algum sentido, elas são propositoras dentro do projeto. Por mais que é puramente uma questão talvez de interpretação, de como você percebe o material e as ferramentas com as quais você se relaciona, mas eu acho que muda bastante quando a gente começa a pensar que os objetos, que a matéria-prima, eles têm esse peso tão relevante dentro daquilo que a gente constrói. Isso seria um pouco a estrutura, da onde a gente parte para fazer essas apresentações. Mas um outro ponto muito importante para imagem seria o mesmo tema, que é a comunicação. A comunicação, principalmente pensada na era que é tão imagética, com as redes sociais potencializando ainda mais o quanto a gente consome imagens, o quanto a gente é atacado por imagens. Eu vejo nessa criação de uma relação com as imagens uma chance de criar uma aliança, de criar um sistema de defesa que não é agressivo. Eu não poderia dar guerra para as imagens, mas eu posso convidar elas para contracenar comigo e talvez a partir disso provocar um pensamento a respeito do problema do excesso das imagens. Era uma imagem, há muitas e muitas imagens atrás. Era essa imagem aqui. Bom, essa imagem vivia num lugar meio chato, assim, um pouco vazio e não acontecia muita coisa na vida dessa imagem, então geralmente ela procurava confusões para se meter.
E aí a imagenzinha, que eu não sei se eu já comentei, mas era uma imagem, digamos, cacheada e dourada. Ela foi até aquela imagem e entrou. Dentro da imagem, a imagenzinha ficou se perguntando, tá, agora que eu já tô aqui dentro, o que eu posso fazer? Aí, a imagem viu que tinha comida no fogão. Bom, a imagem foi até lá, porque, obviamente, como todas sabem, as imagens se alimentam de imagens, e viu que tinham 3 deliciosos pratos de imagem que estavam ali, paradinhos, esperando para ela. O ponto é que ela testou todas as imagens da casa e nenhuma agradava muito ela. Aí, que essa que é a parte boa da história, a gente tá vindo até aqui só por conta disso, é que quando essa imagem tá lá, dormindo numa das imagens de alguém daquela imagem, chegam 3 imagens consideravelmente corpulentas e peludas. Termina meio mal para as homossexuais, mas pelo menos elas não morreram. Geralmente elas morrem. Mas eu achei que essa história foi um pouco triste, então a gente vai... Podemos, né, gente? As meninas que estão aqui comigo que decidem no final das contas. Mas eu acho que a gente consegue contar mais uma imagem para vocês. Quantas vezes você esteve no centro, no alvo, na mira, ouvindo o gatilho antes do seu nome? Era uma imagem, há muitas e muitas imagens atrás. Quantas vezes você foi uma presa, caçada, carne barata amaciada? Quantas vezes à margem, o único lugar em que se pôde estar? Quando você joga a palavra memória no dicionário, eu digo jogar porque provavelmente você não tenha mais um dicionário físico aí na sua casa, ou talvez até tenha, mas não se lembre. Essa imagem aqui, que era um lugar muito famoso, onde várias imagens iam todas as noites, uma imagem muito pulsante, uma imagem pulsante é quase uma música. Quantas vezes você foi ninguém? Pra alguém? Pra quem? Quantas vezes você já ouviu? Com quem você pensa que está falando? Ponha-se no seu lugar. Cala a boca. Você não pode, você não deve, você não consegue. É tudo assim tão óbvio. Quantas vezes você foi ao chão? Quantos cacos foram possíveis de recolher? Quantas vezes você teve uma mão estendida que não enriste? Quantas vezes você teve a visão turva de nenhum futuro? Quantas vezes você perdeu as contas? Quantas vezes não pagou a conta? Quantas vezes não deu conta? Várias imagenzinhas iam lá toda noite pra pegar algumas outras imagens e beber umas imagens, e as imagens costumavam se divertir bastante ali. Bom, e aí tava essa noite, há muitas imagens atrás, talvez 2016, ali, altas imagens rolando, altas imagens se pegando, e de repente, em algum momento não muito preciso, talvez 1:30 da manhã, chega uma imagem meio esquisita. Substantivo feminino. Memória é a faculdade de lembrar. Lembrança. Não tem memória disso. E essa imagem primeiro ronda, passa pelo espaço, esbarra em algumas pessoas e vai abrindo caminho até o bar, chega no bar e pede uma imagem, mas não bebe a imagem. E fica encarando as imagens de um jeito esquisito, como se quisesse comer as imagens ou então comer as imagens. O que difere a memória da lembrança para você? Aí, do nada, usando algo que parece uma imagem, ou podia ser uma R15, ela simplesmente abre uma saraivada de imagens em cima de todas as imagens que estão lá no bar e
as pessoas e as imagens começam a se misturar com alguma coisa que poderia ser uma imagem, mas que na verdade é uma cor. Vermelho. Hoje é a primeira vez que eu me olho no espelho depois de muito tempo. E é também a primeira vez que eu saio pra rua depois de muito tempo. Olha ali, tem um cara de camiseta branca me olhando. As pessoas me olham demais. As pessoas me olham demais. É por isso que eu coloco a cabeça pra fora da janela desse ônibus lotado e começo a gritar palavrões, pornografias, bobagens, danço, grito e vejo você parado me olhando. Olha, se você olhar bem, tem um cara do outro lado da rua me fotografando, também de camiseta branca. Aí eu acendo um cigarro, coloco uma criança nos meus braços, olho pra você, tão bonito, tão estranho, tão feio, tão bonito, tão estranho, mas tão você. Acendo outro cigarro, um incenso, uma vela, um ritual de 8 velas para poder pagar meu aluguel que vence amanhã aqui nessa cidade. Me amo, me odeio, me valorizo, me desvalorizo, me idolatro. Choco as pessoas com a cabeça no vidro do ônibus, gritando palavrões, pornografias, bobagens, gritando. E me pergunto, o que tanto silencia o grito aqui nessa cidade, hein? Moço de camiseta branca me fotografando. O que tanto silencia o grito nessa cidade. Eu pergunto porque só sei perguntar. Não aprendi a responder. Então me diga, como é que se faz um lar em terra devastada? Em terra de ninguém? Quem é rei? Como caem os reis? Eu pergunto porque questionar é vermelho, como o sangue que corre. Você sabe onde? Vermelho cobre todas as imagens por volta das 3 da manhã e até às 5 aquelas imagens vão ficar presas lá. Não antes da imagem que invadiu o espaço ser imagetificada pelas imagens que chegaram. Em tese deveriam defender as imagens que estavam lá dentro, mas todo mundo sabe que muito possivelmente não foi bem assim. O que aconteceu com essas imagens? Se pelo menos 50 imagens morreram e mais de 56 ficaram feridas, por que a gente já não lembra mais dessas imagens? Memorial. Uma pessoa digna de lembrança. Mas em tempos imagéticos é muito difícil a gente recordar de todas as imagens possíveis. O que a gente faz? A gente passa. Nas mãos de quem? Isto é uma pergunta. Interrogação.
Eu pergunto como é que se tira o abismo de dentro da gente. Como tirar a ruína dos nossos pés, olhos e bocas. Para saber, viver e talvez conseguir responder. O que é que há depois do fim do mundo? Você sabe responder? Como é possível ver? Como é possível que existam tantos filmes e Como é possível? Todos os grandes acontecimentos, definidores dos rumos das nossas histórias se confundirem com as outras coisas da timeline de todos os dias. Como é possível ver? Como é possível? E o que é pior? Do que é que adianta? Todos esses likes por coisas que você odiou de fazer. Que caralho? Como é possível ter mais anos atrás e décadas agora? Como é possível colocar tudo que está sendo feito no espaço de tempo que temos disponível? Como é possível que espaço às vezes é o tempo? Como é possível que a gente continue premiando só os obcecados? Como é possível? Como é possível música? Como é possível 3 refeições diárias? Como é possível tempo? Como é possível tempo dele? Como é possível manter? Como é possível fala? Como é possível animais? Como é possível Deus e outras criaturas? Como é possível ter? Como é possível que eu possa e não precise? Mas Deus continua acalmando meu coração, me dando varizes na perna. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e porque, ó céus, nós deveríamos fazer algo sequer remotamente parecido com algo que vocês conheçam. Dobra mais no papel, anota na agenda. Isso já fazem tão melhor. Máquinas e cariátides. Dobra, anota, paradinho. Da outra ponta, sempre de lá. Isso é uma voz? Ou isso é uma voz de TV? Outra dobra, outra nota. E são tantas. Paradinho. Uma pessoa no corpo, de uma pessoa pelo corpo, uma pessoa de uma pessoa no corpo, de uma pessoa dentro, uma pessoa dentro do corpo, pessoa dentro do corpo, uma Imagem, 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 imagem. Imagem, 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 imagem. Imagem, 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 imagem. Imagem, 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 imagem. Imagem, 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 imagem. Imagem, 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 imagem. Imagem, 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 imagem. Imagem, 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 imagem. Imagem, imagem. Imagem, 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 imagem. Alô?